Estamos aqui na companhia da atriz Cirleia Aleixo, obrigado por estar aqui no Divã Cultural, com Ana Teixeira, dramaturga, diretora desse espetáculo, Incondicionais. E eu queria começar, Ana, com uma citação sua sobre esse encontro visceral, maravilhoso que nós presenciamos aqui hoje, né? Uma aula de teatro. Ao aproximar o público daquelas que a sociedade mantém à margem, o teatro reafirma seu papel como espaço de escuta, espaço em que podemos manter aceso o interesse pela complexidade dos seres humanos, sem o qual viver perde o sentido e o encanto. Queria que você comentasse essa tua citação, Ana. Essa citação não é exatamente minha, ela é uma citação também ao livro do Drauzio Varela. É um olhar que ele traz, não sei se é exatamente nessas palavras, mas que me marcou muito, porque eu acho que dentro desse universo que a gente mergulhou, e sobretudo através dessa porta de entrada, né? Porque a gente poderia falar de dentro das cenas, a gente escolheu falar a partir desse lugar do atendimento. Eu vejo algo muito próximo ao teatro, primeiro pela prática da escuta, da oralidade, e porque eu acho que a gente tem também o mesmo interesse, a gente tem um interesse pela complexidade humana, sem a qual a vida perde o encanto. Então acho que é um ponto comum entre essas pessoas que estão ali nesse cotidiano, né, do sistema prisional, e nós. E eu acho que assim como eles, o teatro também, assim como eles têm essa missão de rehumanizar aquele lugar, eu acredito que o teatro tem essa missão também, de rehumanizar as pessoas. Então, acho que ele daria um pouco. E como vocês, por exemplo, o Amok Teatro, ele sempre trabalhou com esse teatro documentário, eu queria que você falasse um pouco para os nossos seguidores do Divã Cultural, como foi esse processo? Então, não, a gente não trabalha sempre com teatro documentário. Eu diria que essa é a segunda investida nossa nesse universo. A primeira foi com o Dragão, em 2008, sobre a ocupação israelense na Palestina. Então, também era um tema bem delicado. E realmente é um universo que me interessa muito, porque é muito desafiador, é muito difícil. Esse processo ainda mais difícil, porque era uma realidade muito próxima da nossa. E é um momento em que o teatro se confronta ao real. Então acho que a gente está aqui no cerne de uma questão muito importante para o teatro, porque o Amok não trabalha com teatro naturalista. A gente tem uma certa transposição, a gente acredita que é um espaço de poesia. Então, se confrontar a realidade, sobretudo a da guerra, do sistema prisional, que é tão crua, então como é que a gente consegue trazer isso justamente através desse prisma de um teatro que não pretende imitar a vida, mas refazer a vida com os meios teatrais, né? E de certa forma você falou desse tema, ele se aproxima muito do tema que nós vimos aqui, porque você está falando essencialmente do arquétipo do abandono, né? E isso atinge tanto a característica prisional, como também a característica da guerra, né? Que a gente está vivendo, infelizmente, de uma maneira tão latente no mundo inteiro hoje, e com uma estranha indiferença. Exatamente. Botar uma luz, né, sobre realidades que estão invisíveis, ou para as quais a gente parece anestesiado, ou não quer ver, né? Você se baseou em uma bibliografia específica, né? Você citou o Drauzio Varela e outros livros. Eu citaria assim, ele foi muito interessante toda a abordagem dele do ponto de vista do médico, né? Também porque ele tem uma grande experiência nos presídios masculinos, né? Então, quando ele entra dentro do sistema prisional feminino, que foi muito impressionante, foi como ele teve que refazer todo o olhar dele, porque são realidades muito diferentes. Mas teve um livro que foi muito importante, que foi o que inspirou realmente a gente aqui, que foi o da Débora Diniz, que é uma antropóloga, é uma pessoa que eu já tinha uma profunda admiração pelo trabalho dela. E eu, quando encontrei esse livro, porque ela observa os atendimentos como socióloga, né? E aí eu passei a ser uma observadora da observadora. Então nós somos testemunhos de testemunhos daqueles relatos, né? E a gente encontrou também essa liberdade de
porque cada personagem, eles são um conjunto de várias histórias, né? Então, os fatos são reais, as narrativas são reais, mas as personagens que existem aqui, elas só existem aqui, né, na verdade. E aí eu encontrei parceiras incríveis, porque são mulheres que se entregaram completamente a esse desafio. Não foi um processo fácil, já é o segundo processo da Cirlé com a gente, e foi mais desafiador, porque havia muitas armadilhas também, né, espreita. Quando a gente entra num universo como esse, a gente pode errar muito. Então a gente ficou muito atento e muito preocupado de ter a medida justa, e todos os dias a gente repassa, a gente vê o que foi a mais, o que foi a menos, a gente reajusta, porque a gente precisa, quando a gente fala de teatro documentário, tem isso, tem esse compromisso, né, com uma verdade social, uma verdade histórica. A gente precisa estar bem atento a isso. E sempre acaba encontrando a medida, né? Porque eu falo como espectador aqui, o que eu vi hoje aqui foi um testemunho genuíno do teatro que existe dentro de cada ser humano quando ele está falando da sua verdade, né? Pode haver toda uma técnica, pode ter, mas na verdade quando você fala do cerne das suas emoções, elas, claro, são auxiliadas por todo um aparato técnico, mas a alma se sobrepõe. Entendeu? Então esse silêncio que as pessoas ficaram emocionadas aqui, eu acho que é o grande aplauso. Antes do aplauso, o silêncio é esse aplauso. E ao seu trabalho, que está representando toda a sua escola, eu queria que você, Cirlé, falasse como você chegou a esse processo e o que modificou dentro de você a partir desse processo. Foi muito desafiador para mim, né? A Ivanilde é uma personagem que ela é caricata, mas não poderia trazer tipo um clown, uma palhaça. Ela é um ser humano, caricato, como tantos por aí. Então era esse cuidado de não levar ela para esse outro lugar e humanizar ela dentro de mim, e às vezes buscar esse trejeito que era caricato, mas humanizar ele foi a minha maior dificuldade, sabe? Fácil fazer uma coisa de uma palhaça, mas era além disso, era além... Encontrar uma comunicação própria do teu... além de estar aqui nesse olhar que ela está humanizada. Eu posso dizer que foi o personagem mais difícil que eu já fiz, a Ivanilde. Muito desafiador, e para mim, eu já tinha parado com esse meu olhar para as pessoas de rua. E conforme eu fui fazendo a Ivanilde, vendo o relato das outras também, isso me atravessou. Eu passei a olhar novamente para as pessoas de rua com outros olhos. Eu já não estava dando mais dinheiro, tudo eu já botava desculpa, é para usar droga, quer usar droga, vou dar não. Já não dava nem mais, tipo assim, não te dou dinheiro, mas te dou um lanche. Já tinha parado com tudo e já justificava, usar droga, acabou. No caso, uma muleta para eu não fazer a minha parte como ser humano de, poxa, me compadecer daquela pessoa. E eu passei, outro dia eu dei uma marmita que eu estava levando, que era até para mim, eu voltei a novamente, aí as pessoas que eu olho agora na rua, eu já olho com outro olhar, um olhar mais carinhoso, mais atencioso, sabe? Mais compadecido, tipo, agora eu penso, o que levou essa pessoa a estar assim? Em vez de pensar, como é que tá? Drogado. A história por trás de cada ato, isso é que é importante, né? A história por trás. Então, foi essa transformação dentro de mim. Graças a Deus, né? Eu fui reumanizado. Não, e o bacana de tudo isso é que vocês assumiram essas duas posições tão importantes, de quem não era escutado e da escuta. Sim, né? desafiador. Como é que era você também estar desse outro lado da escuta? Sem julgar, né? Sem julgar. Para mim foi difícil isso, porque na Keren, esse outro lugar, eu não quis matar, mas matou. Eu não quis fazer, mas fez. Só que o lindo disso tudo, independente de que ela acabou matando,
o que ela acaba trazendo, que ela acaba colocando, essa verdade, esse sofrimento, destruição dessa alma, né? Pelo menos a Silvia, eu, Cirleia, a gente ouvindo e lendo as histórias, a gente acaba se colocando nesse lugar sem querer, e ela não tinha como, ela não tinha como, não tinha apoio, não tinha nada. Um momento de desespero, enquanto quantas pessoas vai de repente numa aborteira e aborta, não foi esse o caso dela. Ela tentou esconder para não ser jogada para fora na rua, para não ser julgada. Ela tentou fazer um parto que ela não sabia, não deu nó. Eu, na época dela, com a idade dela, eu também não sabia que tinha que dar nó. Talvez se eu arriscasse levar uma gravidez, não abortar, tentar encontrar uma luz no fundo do túnel e acabar parindo sem querer, talvez eu cortasse e não desse nó também. E seria uma criminosa. Porque não apagaria o fato de eu ter cometido um crime. Mas estar em paz com a minha alma que eu não fiz aquilo por querer. No caso dela ainda é pior. Porque nem em paz com a alma dela ela tá, porque ela sabe que ela não fez, mas é uma sociedade que julgou ela, que colocou ela na cruz e não tirou ela de lá. Deixou lá na cruz. E acaba acontecendo com muitas detentas isso, vários detentos. O tempo que ele está ali na prisão, ele de certa forma ele entende as regras do jogo. Eu achei muito inteligente aquela frase. Não, mas agora, pelo menos aqui eu sei como eu posso jogar. Lá fora não. Sim. Entendeu? Então lá fora é muito cruel, né? Com quem não nasceu em berço de ouro, quem não teve oportunidade, que isso também é mencionado na peça, né? E você cobrar de quem não teve essas oportunidades, ter esse insight de como agir da melhor maneira possível para trazer uma vida digna para si, isso é praticamente, sabe, é quase impossível. É um jogo de pôquer, não é um jogo de xadrez. Né? Eu queria que você falasse um pouco, Ana, disso, e vários locais que vocês já passaram, vocês já tiveram premiações, né? E se esse projeto está sendo levado também, por exemplo, para o mundo acadêmico, as faculdades e também para os presídios. A gente tem tido pessoas que trabalham dentro do sistema prisional, pessoas que fazem teatro dentro dos presídios. A gente tem tido um retorno bem interessante, porque é a nossa grande confrontação, né? Saber se o que a gente está fazendo também reflete uma realidade. E tem uma coisa que foi assim, especialmente desafiador nesse processo, é saber que a gente estava entrando num universo que é muito complexo e muito amplo. Então a gente não tem a pretensão de dar conta da totalidade desse tema. Então o que a gente faz é trazer 4 vidas para a cena. E através dessas 4 vidas tentar apontar um pouco do que é o retrato dessa grande massa carcerária, que é formada, como a gente diz logo no início, por pessoas jovens, por mulheres negras, por mulheres pobres, por mulheres que passaram por situações de violência. E quando ela fala assim, né, da Ivanilde como uma caricata, é porque na verdade essa é um personagem tipo dentro do presídio. É aquela que teve envolvimento, que foi para rua cedo, que tem envolvimento com droga, dependência. Então a gente traz, e a gente também tem consciência de que a gente, usando essas bases documentais diferentes, porque Débora trabalhou em Brasília, Drauzio, a experiência dele nos presídios de São Paulo, a gente tem Ana Queiroz também, a gente tem pessoas que observaram, né, e entrevistaram detentas em vários lugares diferentes do Brasil. Então o vocabulário que a gente usa, que a gente põe no programa como um glossário, ele não é igual no Brasil inteiro, e nem tudo que a gente trata aqui é igual no Brasil inteiro. Então, por exemplo, a cena do refeitório diz respeito a uma realidade bem dos presídios paulistas. E outras, assim, mas esses personagens, o que a gente tentou é trazer esses 4 tipos que são muito frequentes. Tem a mulher que chega lá por envolvimento com tráfico, muitas vezes em função dos seus companheiros, seus familiares. Então, assim, eu confesso que, sim, tem vindo professores da universidade, tem vindo acadêmicos, mas a nossa preocupação não é esse sentido de dar conta do pensamento acadêmico, porque eu não teria nem meios para isso, porque a nossa abordagem toda sobre esse assunto são de pessoas de teatro. O que nos interessa sempre é olhar o ser humano, e nesse sentido, o que a gente tenha ficado muito feliz com o retorno é de que
homens, mulheres, todas as pessoas, de todos os gêneros, de todas as formações, conseguem se identificar com essas mulheres, porque a experiência do abandono é uma experiência comum dos seres humanos, porque a experiência do medo e dos desafios diante das existências da vida é uma experiência comum. Então, nosso olhar para ele, para esse universo, é esse, de pessoas que interessa investigar e provocar a nossa humanidade, tocar as pessoas, emocionar as pessoas. Então, e como vocês conseguiram encontrar em meio a um tema tão pesado, né, tão visceral, é a leveza do humor quando elas estão ali juntas, em que se remete à época da escola. Acaba virando um grupo escolar ali, né, em que aquela cena final então, é muito tocante, né, que a gente vê em muita escola, duas amigas estão ligadas e uma deita no colo da outra, dando força, né? Na adolescência, então, você vê, o adolescente se sente desamparado, mas do seu desamparo ele vai dar um amparo para o outro. Esses pequenos espaços que a gente encontrou fora dos atendimentos, que me parecia importante, para mostrar também que não é só ali que existem laços de afeto construídos, eles existem também entre elas. Então, foi uma maneira de entrar um pouco atrás dessas grades, né, que não ficar só na sala de atendimento, mas também, sobretudo disso, de apontar que também entre elas fazem laços, elas se acolhem, e que elas não são só sofrimento, são pessoas que riem, que se divertem, que têm... Cantam divinamente, adorando. Que é o respiro, né? E a gente precisava também, tanto elas como o público, né? Precisa dar esse alívio também, né? De tanta dor, né? De tantas histórias difíceis, né? De serem contadas. Olha, muito sucesso na trajetória de vocês, né? E como você disse, é impossível assistir esse espetáculo e não se sentir tocado pela humanidade, sentir que a humanidade ainda tem salvação. E sempre o teatro, a arte mostrando isso pra gente, né? Que nem tudo está perdido. Sim. Obrigado. Muito agradecida. Eu agradeço. Vocês fizeram me dar